Então, convido os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 8. Amém? Nós vamos nos colocar de pé, amém, queridos? É apenas um versículo, em reverência à palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: todos estes são o princípio das dores. Amém? Todos estes são o princípio das dores. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, ó Pai, em oração. Ó Deus, para agradecer a Ti, porque nós estamos aqui essa noite, porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós estamos aqui essa noite, Pai, porque a Tua graça tem nos sustentado, porque a Tua misericórdia, Pai, tem se renovado todos os dias sobre a nossa vida, Senhor. E nós Te adoramos e Te bendizemos. E pedimos que o Senhor continue essa noite falando ao nosso coração. Agora, Senhor, mais uma vez através da Tua palavra. Dê-nos um coração quebrantado, dê-nos ouvidos atentos para nós ouvirmos a Tua voz. E nos dê um coração obediente, Senhor, para nós praticarmos tudo que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Toma, Senhor, o Teu lugar de honra nas nossas vidas, ó Pai. Nós pedimos a Ti, Te louvamos e Te adoramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Não fechem a Bíblia, nem deixem aberto aí Mateus 24, e depois nós ainda vamos ler um texto aí nessa passagem. Mas, queridos, aqui em Mateus 24, o Senhor Jesus ele fez uma lista de sinais que antecederiam a vinda dele. Depois em casa, os irmãos leiam todo esse capítulo. Aqui o Senhor falou sobre um engano que seria muito grande nos últimos dias. O Senhor falou que haveriam guerras e rumores de guerras. Ele disse que haveria fomes e terremotos em vários lugares. Ele alertou sobre a perseguição que os crentes sofreriam. Ele disse que o amor se esfriaria de quase todos. Ele também disse que os últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé. E em Lucas, no capítulo 17, também ele acrescenta que seriam também semelhantes aos dias de Ló, que foram duas épocas que foram caracterizadas pela violência generalizada, pela corrupção, pela maldade, pela prática homossexual desenfreada. Mas aí alguém poderia argumentar que desde o começo do mundo existe violência, existem guerras, fomes, engano religioso, homossexualismo, terremotos. E é verdade que desde o começo do mundo tudo isso existe, queridos. Mas não na frequência e na intensidade dos nossos dias. Porque quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais esses sinais vão se intensificando. Por isso que quando o Senhor foi falar sobre os sinais do fim, Ele usou como exemplo, aqui no versículo 8, as dores de parto. Quem aqui é mãe, entende muito bem o que o Senhor quis dizer, que o fim dos tempos seriam semelhantes às dores de parto. Não é isso? Quando uma mulher, ela está nos dias próximos, ou no dia que ela vai dar à luz, o que acontece? Às vezes, a gente levanta de manhã e sente uma cólicazinha, que a gente nem entende que aquilo ainda é uma contração. Aí passa lá umas 2 horas, a cólica volta um pouquinho mais intensa. Aí depois de 1 hora volta de novo. Daí a pouco a gente percebe que a dor vai aumentando muito e o espaçamento entre elas vai diminuindo. E é assim que o Senhor falou que aconteceria nos últimos dias. Irmãos, sempre existiu violência. Desde a primeira família,
Caim matou o irmão dele, Abel. Mas, mesmo assim, nunca na intensidade e na proporção dos nossos dias. Porque as pessoas estão cada dia mais violentas. E nós não precisamos citar aqui. Mas é cada caso absurdo de violência extrema que tem acontecido o tempo todo, para todo lado, que às vezes a gente vê coisas que a gente se nega a acreditar. Não é verdade? E as guerras, meus amados? Nunca existiu um tempo de tantas guerras. Tanto de guerras internacionais como de guerras civis também. O mundo vive atualmente um período de maior número de guerras em toda a história. Existe hoje 120 guerras ativas no mundo. O mundo hoje, ele está enfrentando o maior número de guerras desde a Segunda Guerra Mundial. Não há um dia sequer sem que alguma nação não esteja em guerra com outra. E o mesmo acontece com a fome. Ao invés de erradicarem a fome também está aumentando cada dia mais no mundo. Meus irmãos, a cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. Sempre aconteceram terremotos, ok, mas observem um gráfico. Não tem o gráfico lá para colocar para nós, por favor? 2 gráficos que eu trouxe hoje, que mostram a questão aqui dos terremotos atualmente. Tem aí? Pode apagar aí, meu irmão, por favor. Isso. Olha só, queridos, prestem atenção nisso aqui. Esse gráfico aqui, ele mostra o número de terremotos desde 1880 até 2020. Olha para os irmãos verem como que escalonou o número de terremotos. Os irmãos percebem isso aqui? Tem um outro que mostra também os terremotos desde o 1º século. O outro gráfico dos terremotos, olha só, como que era antes. 1º século, 2º, 3º, de vez em quando havia um terremoto no mundo, os irmãos percebem? Teve séculos que não teve terremoto. De repente, quando chega aqui no século 20, olha para os irmãos verem o que aconteceu. E isso aqui vai só até 1997, porque isso aumentou muito mais ainda no mundo. Queridos, algum irmão aqui tem noção de quantos terremotos acontecem no mundo a cada ano? Pode acender, meu querido? Algum irmão tem noção? Alguém gostaria de chutar o número de terremotos que acontecem a cada ano no mundo? Hã? Muitos quantos? Quem gostaria de dar um chute? Tem cruzeirense aí? Cruzeirense é bom de bom. Queridos, tem um site oficial do governo dos Estados Unidos. Se os irmãos colocarem lá no Google, lá, USGS, vai aparecer lá. É um órgão do Serviço Geológico dos Estados Unidos. USGS. Esse órgão, desse Serviço Geológico lá nos Estados Unidos, ele diz que ocorrem cerca de 500 mil terremotos detectáveis no mundo a cada ano. 500 mil terremotos. Desses 500 mil, 100 mil são sentidos na superfície. E desses 100 mil, 100 terremotos causam danos graves. Olha para os irmãos verem que coisa absurda. Até aqui no Brasil, nós vemos, tem tido muito terremoto. De acordo com o Centro de Sismologia da USP, na última década, foram registrados mais de 2.500 terremotos só no Brasil. Olha para os irmãos verem. Queridos, e engano religioso, então? Nunca existiu, meus queridos, um tempo de tanto engano. Nunca
houve antes um tempo de tantos falsos mestres, falsos profetas, falsas profecias. O que mais tem hoje em dia é gente dando profetada aí para todo lado. Sim ou não? Queridos, hoje em dia, tem tanto profeta, tem os profetas aí que estão recebendo tantas revelações, que nem João na ilha de Patmos recebeu tanta revelação assim. Já viram isso? Mas infelizmente tem muita gente sendo enganada. Não são poucas as pessoas. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de muito engano. Lá em Lucas 21, Jesus também falou que haveriam tsunamis, epidemias, sinais dos céus, coisas que já ficaram comuns para nós. Daniel 12 diz assim: muitos correrão de uma parte a outra e a ciência se multiplicará. Nunca existiu também um tempo tão agitado, um tempo tão corrido, onde as pessoas ficam de um lado para o outro, correm de um lado para o outro o tempo todo. Na mesma hora que a pessoa está aqui no Brasil, ele pega um avião, daqui a pouco ele está lá nos Estados Unidos. Não é verdade? Querido, se a gente imaginar que até o século XVIII as pessoas andavam, era de carroça. Até o século XVIII. Só a partir do século XX que surgiram os primeiros automóveis. Agora, no século XXI, daqui a pouco, avião já vai ficar coisa ultrapassada. Por quê, queridos? Por uma bagatelazinha de 55 milhões de dólares, cerca de 300 milhões de reais, você já pode, pegar um foguete e ir passear no espaço. Sabiam disso? A SpaceX, do Elon Musk, já leva as pessoas para passear no espaço. Só precisa ter 55 milhões de dólares. Só fazer uma economia, juntar um dinheirinho e daqui a pouco você vai estar passeando no espaço. Amados, nós estamos vivendo num tempo que a ciência avançou sem precedentes na história. De 30 anos para cá, desde que a internet popularizou no mundo, a humanidade deu um salto científico e tecnológico de milhares de anos. Agora, então, com essa questão do transhumanismo, da inteligência artificial, amados, tudo isso são claros sinais do fim. E, sem falar da natureza, queridos, a própria natureza, ela está alardeando aos quatro ventos que nós não temos muito tempo mais. A natureza está em convulsão. Irmãos, nos últimos 50 anos, os desastres naturais aumentaram em mais de 500% no mundo. O mundo está sofrendo para todo lado as consequências de eventos climáticos extremos, principalmente por causa do aquecimento global. Mas lá em Romanos 8, 22, já dizia o quê? Que toda a criação geme e padece como em dores de parto. Ou seja, a própria natureza está sentindo essas dores de parto. Cada ano que passa, os desastres naturais estão aumentando assustadoramente. Os irmãos aqui já devem ter ouvido falar sobre o relógio do juízo final, não é? Em 1947, quase 80 anos atrás, cientistas nucleares criaram esse relógio do juízo final. Qual que é o objetivo desses cientistas? Era alertar a humanidade de quão perto ela está da destruição. Então eles usaram a meia-noite do relógio como um ponto final para a humanidade. Quanto mais a situação do planeta vai piorando, quanto mais vai agravando, mais eles vão ajustando o horário do relógio. Até o ano passado, estava, segundo eles, faltava simbolicamente 89 segundos para a extinção da humanidade. Os irmãos imaginem
que a história da humanidade está dentro de um período de 24 horas. Agora, esse ano, dia 27 de janeiro, agora de 2026, eles ajustaram mais uma vez o horário do relógio, como que faltando 85 segundos para a extinção total do planeta Terra e da humanidade. Queridos, o objetivo desses cientistas é alertar o mundo para a gravidade da situação. Amados, o mundo está à beira de um colapso. E isso em todas as áreas. Irmãos, o mundo está caminhando rapidamente para a implementação de um governo único, de uma moeda única, de uma única religião. Nós sabemos que o dinheiro em espécie já está prestes a sair de circulação. Já quase não circula mais, em cumprimento a profecia de Apocalipse 13, que fala sobre a marca da besta. A tecnologia da marca da besta já está pronta. E, inclusive, já está sendo testada pelo mundo afora. Os irmãos devem ter visto já que a Neuralink, do Elon Musk, já está fazendo implante de chip cerebral em seres humanos. Irmãos, o terceiro templo de Jerusalém, isso é outra profecia tremenda. O terceiro templo, ele já está na iminência de ser construído. Já está tudo preparado para a construção do terceiro templo. Eu não sei se os irmãos observaram, mas de 2020 para cá, o mundo nunca mais foi e nunca mais será o mesmo. De 2020 para cá, meus irmãos, abriu-se um portal gigantesco de sinais proféticos. Queridos, olha só, esses acordos que estão acontecendo lá no Oriente Médio. Líderes de várias nações estão quase que diariamente sentando para tratar sobre esses acordos de paz. Inclusive, os irmãos devem ter visto agora, em novembro de 2025, final do ano passado, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, ele fez uma visita ao presidente Trump lá na Casa Branca. Os irmãos viram isso? Ele foi recebido lá com honrarias de rei. E, primeiro, ele anunciou para o presidente americano que esse ano agora, de 2026, ele vai investir $1 trilhão nos Estados Unidos. Fácil os irmãos pesquisarem isso no Google. Ele anunciou que vai investir $1 trilhão nos Estados Unidos. Ano passado ele já tinha investido $600 bilhões. Agora ele falou que esse ano ele vai investir $1 trilhão. Depois de anunciar o investimento, aí o que ele fez? Ele falou com o presidente sobre o seu interesse em fazer parte do acordo de Abraão, que são aqueles acordos diplomáticos, entre Israel e as nações árabes. Mas ele concorda em fazer parte deste acordo com uma condição. Olha só, primeiro ele falou que vai investir essa fortuna. Aí depois ele fala que quer fazer parte do acordo de Abraão. Mas ele tem uma condição: que os Estados Unidos e Israel concordem em estabelecer 2 estados independentes. Um estado independente em Israel e um estado independente na Palestina, com Jerusalém Oriental como capital da Palestina. O que isso significa, queridos? Que ele quer dividir a terra de Israel. Agora, meu irmão, coloca um mapa que eu trouxe aí também. Pode apagar novamente? Olha só, queridos, eles estão querendo dividir a terra de Israel. Esse aqui, é o mapa, de Israel e daquelas nações árabes ali ao redor de Israel. Tudo isso aqui em preto são nações
árabes. Israel, eu não sei se vai dar para os irmãos verem daí, mas é um pontinho vermelho, um pedacinho vermelho aqui, olha, que quase não dá para ver. Isso aqui, não sei se os irmãos vão conseguir ver, em vermelho é a terra de Israel. Israel ocupa menos de 1% do território árabe ao redor. Pode acender, irmão. E eles estão querendo ainda tirar mais um pedaço, porque eles falam que Israel está ocupando o território deles. Irmãos, obviamente nós não temos tempo para aprofundar hoje nesse assunto, mas essa também é uma profecia bíblica tremenda. Por quê? Porque isso vai acontecer. Eles vão dividir a terra de Israel. Mas a Bíblia fala que quem vai ser o articulador disso será o próprio Anticristo. E essa será, inclusive, uma das causas do período da grande tribulação e do julgamento das nações, que está profetizado em Joel, capítulo 3, versículo 2, e em Mateus 25. Joel 3, versículo 2, diz assim: reunirei todas as nações no vale de Josafá, ali eu as julgarei por terem maltratado Israel, minha propriedade, e por terem espalhado meu povo entre as nações e repartido a minha terra. Deus chama Israel de minha propriedade. Deus fala que a terra de Israel é dele. Repartiram a minha terra. Queridos, por essas e outras razões, que eu fico muito de olho nesse príncipe saudita. Vamos ficar de olho nesse homem. Eu posso estar muito errada, eu posso estar muito enganada, mas para mim, esse homem é o candidato perfeito ao posto de Anticristo. Para mim, ele é o candidato perfeito, né? Meus irmãos, foi Deus quem estabeleceu as fronteiras de Israel. A terra de Israel é inegociável. Jerusalém, então, que eles estão querendo também, Jerusalém é chamada na Bíblia de a cidade do grande rei. Porque Jerusalém foi a cidade que Deus escolheu para Jesus estabelecer o trono dele. E a partir de lá, reinar sobre toda a terra. Queridos, Israel hoje está longe de possuir todo o território estabelecido por Deus na Bíblia. Porque isso só vai acontecer mesmo durante o período do reino milenar, quando Jesus estiver reinando sobre a terra. Aí, nessa ocasião, todas as promessas que Deus fez para Abraão terão pleno cumprimento. Porque Deus deu para Abraão os limites da terra de Israel. E Israel hoje não ocupa, praticamente nada desses limites que Deus deu para a nação. Então, meus amados, querer dividir a terra de Israel é o mesmo que afrontar a soberania de Deus. Porque Deus estabeleceu os limites na palavra dele. É o mesmo que desfazer da palavra de Deus. Os irmãos estão vendo como isso é sério? Eles ficam lá falando, a solução para esse conflito em Israel é estabelecer os dois estados. E eu já vi até crente falando, por que Israel não cede? Porque, querido, não é Israel quem determinou isso, foi o próprio Deus. Olha, nós poderíamos ficar aqui muitos e muitos dias só falando sobre as profecias que estão se cumprindo na nossa geração. Mas hoje eu quero citar apenas mais uma, que é de todas as profecias a mais importante, que é a maior de todas as provas, que nós somos a última geração da igreja na terra. É uma profecia que ela não tem paralelos na história. É o que Jesus chamou de sinal da figueira. Está aqui em Mateus 24, nós vamos ler versículo 32
ao versículo 35. Mateus 24, 32 a 35. Olha o que Jesus disse, queridos. Agora, aprendei a parábola da figueira. Quando seu ramo estiver ainda tenro e brotarem as folhas, sabei que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Na verdade vos digo que essa geração não passará, até que todas essas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Irmãos, figueira na Bíblia é símbolo da nação de Israel. Então, o que é este sinal? Eu vou fazer um resumo muito breve aqui para os irmãos. No ano 70 da nossa era, o exército romano invadiu a cidade de Jerusalém sob o comando do imperador Tito. Nessa ocasião, o templo e a cidade foram destruídos. Houve um grande massacre de judeus e aqueles que restaram foram espalhados por todas as nações da terra. Mas, queridos, olha só, por 1900 anos, os judeus ficaram longe da sua terra. Por mais de 1900 anos, eles ficaram espalhados por todas as nações do mundo. Mas vejam que impressionante isso, meus irmãos. Mesmo após tantos séculos espalhados, os judeus preservaram seus costumes, suas tradições, a religião, amados, o idioma. Um judeu hoje, ele fala o mesmo hebraico que o rei Davi falava há 3.000 anos atrás. Irmãos, tudo isso é um milagre tremendo. É um milagre extraordinário. Queridos, mais de 1.900 anos dispersos por todas as nações do mundo, enfrentando todo tipo de perseguições, de extermínios, porque só Hitler matou 6 milhões de judeus. Isso, na época, correspondia a 1/3 de todos os judeus que existiam no mundo. Foi o maior genocídio contra uma raça que já houve na história. Queridos, ninguém nesse mundo que tivesse um pouco de racionalidade acreditaria que Israel poderia voltar a ser uma nação. Isso era algo completamente impossível de acontecer. Sim, meus queridos, mas impossível para o homem, não impossível para o nosso Deus. Amém? Como disse o anjo Gabriel para Maria, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. No dia 14 de maio de 1948, a ONU declarou o estabelecimento do novo Estado de Israel. Queridos, da noite para o dia, literalmente, o mundo inteiro presenciou o cumprimento da promessa de Deus. Porque a figueira voltou a florescer. A nação de Israel renasceu. Meus amados, quando Deus promete, pode o inferno inteiro se levantar. Porque nada pode impedir o agir do Senhor. Meu querido, Deus tem promessa sobre a tua vida. Deus tem promessa sobre a tua família. E se você crer, todas elas vão se cumprir. Porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso para Ele cumprir tudo o que Ele prometeu. O Salmo 25, versículo 3, diz que nenhum dos que esperam no Senhor serão envergonhados. Olha só, agora no dia 14 de maio, Israel vai completar 78 anos de renascimento. 78 anos. E hoje Israel é referência mundial
isso, queridos, é um grande milagre. Tudo isso nos prova que a palavra de Deus é verdadeira, inerrante, poderosa, infalível e eterna. Tudo isso nos prova que o nosso Deus é fiel. Ele é poderoso para Ele cumprir tudo o que Ele prometeu. Essa profecia, que é o sinal da figueira, que é o renascimento do Estado de Israel, é o mais importante de todos os sinais da volta de Jesus. É a maior de todas as provas de que o tempo da igreja nesta terra está prestes a acabar. Amados, olha o que Jesus disse. Isso aqui são palavras do nosso Deus. Saíram dos lábios do próprio Jesus. Jesus falou assim: olha, na verdade eu vos digo que essa geração não passará, até que todas estas coisas se realizem. Passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor falou que a geração que viu o renascimento da figueira, ela não passará, sem que todas essas coisas que estão profetizadas aqui no capítulo 24 de Mateus se realizem. E uma das coisas que está profetizada aqui em Mateus 24 é o retorno do Senhor Jesus. Jesus falou que a geração que visse a figueira florescer, ela não ia passar. Palavras do Senhor. Amém, queridos? Queridos, e uma geração bíblica, de acordo com as palavras que Deus falou a Abraão, lá em Gênesis 15, versículo 13 ao 16, não vamos ler, os irmãos marquem aí, Gênesis 15, 13 a 16, de acordo com as palavras do Senhor a Abraão, uma geração bíblica são 100 anos, 78 anos já passaram, e Jesus falou que essa geração não passará. Amados, nós temos o privilégio de vivermos num tempo em que as coisas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Irmãos, profecias escritas há séculos na palavra de Deus estão se cumprindo minuciosamente na natureza, no campo científico, tecnológico, político, econômico, religioso. Não tem como a gente citar numa mensagem todas as coisas, todos os sinais, todas as profecias que estão se cumprindo na nossa geração. Mas tudo está acontecendo de forma muito intensa e muito acelerada. Amados, nós estamos vivendo o período que Jesus chamou de princípio das dores de parto. Mas as dores de parto, elas estão cada dia mais fortes e mais constantes. Mas o problema é que nós vamos nos acostumando com tudo. As coisas vão se tornando tão normais para nós, que se nós não tivermos cuidado, meus amados, nós acabamos perdendo a sensibilidade espiritual. E já não conseguiremos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus alertando a igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, o Espírito Santo tem alertado a igreja. Mas nós precisamos ter ouvidos sensíveis e um coração quebrantado para nós ouvirmos a sua voz. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo profético tremendo, incrível. Mas quando nós pensamos nos últimos dias, muitas vezes nós pensamos só em tempos difíceis, em vento forte, em tempestades. E muitas pessoas acabam ficando tristes, desanimados. Mas deixa eu contar para vocês um ocorrido com um casal americano. Essa história é uma história verdadeira. Eu ouvi um dia de um missionário. Ele disse, queridos, que uma vez
casado, ele se apaixonou por uma mulher que também era casada com outro homem. Mas eles se apaixonaram de uma forma tão avassaladora que eles resolveram largar tudo que eles tinham para trás. Eles largaram o trabalho, a família, os amigos, largaram tudo e saíram em busca de uma vida de ilusões. Eles então embarcaram num veleiro de 12 metros e seguiram rumo a uma ilha do Pacífico. Só que, quando eles estavam em alto mar, eles ficaram sabendo que um furacão ia passar a 150 quilômetros ao norte de onde eles estavam. O que eles fizeram então? Eles lançaram suas 2 âncoras e se prepararam para a tempestade. Só que foi uma tempestade terrível, com ventos de mais de 180 quilômetros por hora. Por 2 dias, eles lutaram contra aquela tempestade. Mas a mulher acabou morrendo. Mas, naquela mesma região, havia também um navio, um porta-aviões da Marinha Americana. 300 metros de comprimento, o equivalente a um prédio de quase 100 andares. Cada uma de suas âncoras pesava cerca de 27 toneladas. 6.000 tripulantes enfrentaram a tempestade. Aí alguns marinheiros relataram enjoo. Queridos, a mesma tempestade. Em uma das embarcações, uma vida foi perdida. Na outra, apenas alguns casos de enjoo. O que fez a diferença entre as 2 embarcações? Qual foi a diferença entre as 2? A base. A base de sustentação. Meus irmãos, realmente virão tempos difíceis pela frente, porque nós estamos nos aproximando do fim. E quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais difíceis as coisas vão ficando. Mas aí vem uma pergunta muito importante: como você está se preparando para enfrentar as tempestades que já estão começando? Sim, meus queridos, virão tempos difíceis pela frente, e isso é fato. E nós precisamos nos preparar. Então vem uma segunda pergunta ainda mais importante: qual é a tua base de sustentação? Qual é a tua âncora? Se o teu barco está ancorado em Jesus, se a tua vida está alicerçada em Cristo, você não precisa temer tempestade alguma, porque é mais forte, por mais forte que os ventos soprem, por mais altas que sejam as ondas, em Jesus você está seguro. Então, meu querido, fique em paz, se alegre no teu Salvador. Lá em Lucas 21, 28, Jesus falou assim: olha, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai. O que é exultar? É sentir uma grande alegria. Exultai e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, queridos, não é para a gente ficar triste, cabisbaixo, desanimado, não. É para a gente se alegrar. É para nós erguermos a nossa cabeça e esperar o noivo que virá nos buscar muito em breve. Queridos, o mundo tem razão para tristeza, para desespero. Nós não. Nós não. Porque a nossa vida está em Cristo. Amém, meus amados? Queridos, lá em Lucas 2, nos conta a história de um homem chamado Simeão. Simeão era um homem de uma fé tão firme, e ele
sonhava, ele desejava tanto ver o Salvador, que o Espírito Santo revelou para Simeão que ele não ia morrer antes de ver o Messias prometido. E a palavra de Deus nos diz que Simeão creu. Aí eu fico imaginando Simeão levantando todos os dias pela manhã e pensando: será que é hoje o dia em que eu verei a face do Salvador? Até que chegou o grande dia. Ao 8º dia do nascimento de Jesus, José e Maria levaram o Senhor ao templo para ser apresentado ao Pai, para ser apresentado a Deus Pai. E a palavra nos diz que Simeão foi conduzido pelo Espírito Santo ao templo naquele momento. Quando Simeão colocou os olhos naquele bebezinho, imediatamente o Espírito Santo testificou ao coração dele que ele estava diante do Salvador. O Espírito Santo testificou ao coração de Simeão que ele estava diante do Messias prometido, diante do Rei do Universo, diante daquele que está infinitamente acima de todo principado, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Simeão entendeu que ele estava diante do qual um dia todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Queridos, o Espírito Santo revelou para Simeão que ele estava diante do próprio Deus Criador encarnado. E a palavra de Deus que então Simeão tomou o Senhor em seus braços e louvou a Deus dizendo: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Queridos, vejam que experiência gloriosa esse homem teve. Simeão disse para o Senhor que ele já poderia até morrer, que ele ia morrer feliz, porque o que mantinha Simeão vivo, o que fazia o coração de Simeão pulsar, era a esperança de ver o Senhor face a face. Queridos, cada personagem bíblico, eles têm uma característica específica, não é isso? Cada personagem bíblico é lembrado por uma característica específica. Se eu falar com os irmãos aqui de Abraão, os irmãos vão pensar em quê? Pai da fé. Se a gente fala de Moisés, o que os irmãos lembram? Tirou o povo do Egito. Se a gente falar sobre Noé, a gente lembra da arca, do dilúvio. Se a gente falar sobre Sansão, a força de Sansão, não é assim? Mas e Simeão, queridos? Simeão não é lembrado por pregar. Simeão não é lembrado como por libertar ninguém. Simeão, ele não fez nenhum feito extraordinário. Mas Simeão é lembrado por esperar. Simeão viveu a vida dele toda na expectativa de ver o Salvador. E é assim que o Senhor quer encontrar seus servos. Lá em Lucas 12:37, o Senhor disse assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Queridos, servir ao Senhor seria uma honra tão gloriosa. Mas a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá no céu, Ele vai nos servir. Amados, hoje nós estamos na expectativa da segunda vinda do Salvador. Você está esperando o Senhor? Quem aqui está esperando, queridos? Tem Simeões aqui hoje. Queridos, vocês sabiam que Deus tem uma coroa, Ele tem uma recompensa, Ele tem um galardão especial
ardentemente pela vinda dele? Vocês sabiam disso? Lá em 2 Timóteo 4,8 diz assim, o apóstolo Paulo diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você ama? Você anseia, querido, pela vinda do Senhor? Então tem mais uma coisa: o nosso Senhor também deseja. Ele também anseia pelo dia que Ele virá nos buscar. Isaías 62,5 diz: como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Mas muito em breve nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Na presença pessoal, na presença física do nosso Deus. E nós não seremos servidos por anjos, não. É o próprio noivo quem servirá a sua noiva. Vamos participar hoje da ceia do Senhor, com o nosso coração voltado para esse dia que está tão próximo, queridos, em que nós celebraremos na glória com o nosso Deus. Queridos, como eu disse, o mundo está se preparando para o governo do anticristo. Mas enquanto o mundo tem sido preparado para o anticristo, o Espírito Santo de Deus está preparando a igreja para o arrebatamento. O Espírito Santo está preparando a noiva para encontrar-se com a noiva. Querido, Jesus conquistou uma vida gloriosa para nós naquela cruz. Por isso, meu amado, fique firme, persevere, esteja atento, vigie, viva uma vida de vigilância, viva uma vida de consagração, viva uma vida de santidade, meu irmão, porque muito em breve nós vamos ouvir o soar da trombeta. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus.